turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? É a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de língua portuguesa de número 70. Hoje a gente vai trabalhar sobre frases, vamos compreender aí diversos aspectos sobre essa unidade, sobre esse enunciado que a gente tanto utiliza. Então, os objetivos dessa aula são definir frase, compreender o que é uma frase, conhecer os elementos da comunicação, identificando-os nas situações que vivencia, compreender os 5 tipos de frases existentes, dando exemplos, analisar frases identificando a tipologia de cada uma. Para essa aula, utilizem o caderno de língua portuguesa, a caneta, lápis e borracha. Então, galerinha, o que é uma frase? A frase é todo enunciado que faz sentido, tá? Então, uma vez que você fala de uma determinada língua, por exemplo, a língua portuguesa, e tem compreensão aí do vocabulário, a frase é essa unidade que faz sentido. Podendo ser uma palavra ou várias, a gente vai ver inclusive isso, tá? Fazendo sentido pode ser apenas uma palavra que já é considerada uma frase. Esse enunciado ele pode ser falado ou escrito. Eu estou falando frases, mas essas frases também podem estar escritas. Então vamos analisar esses 3 exemplos aqui. O aniversário da cidade de São Bento do Sul é no dia 23 de setembro. É uma frase que faz sentido, tá? É uma frase, é um enunciado que faz sentido. Eu consigo ter compreensão. As palavras, eu consigo ter o entendimento delas. Ainda que às vezes, né? Ah, prof, mas se eu não entender, se está num livro e eu não entendi, significa que não é uma frase? Não necessariamente, porque às vezes podem haver palavras que a gente não compreende o conceito, daí você não vai entender aquela frase, mas é considerado uma frase sim. A segunda, socorro. O que essa frase está anunciando? Prof, mas é apenas uma palavra, mas essa palavra, ela faz sentido, é uma só. Imagina que você está andando na rua calmamente e de repente escuta, socorro. O que você entende? É apenas uma palavra, mas você vai entender que alguém está precisando de ajuda. Pode ser que alguém se machucou, que alguém está sendo perseguido, não sei, alguma coisa está acontecendo, tá? Mesmo sendo uma única palavra. Detalhe, tem que fazer ideia, tem que estar de acordo com o contexto, tá? Se eu falar simplesmente a palavra, sei lá, maçã, não está de acordo com o contexto, a gente não está falando sobre isso, não está numa situação que tem a ver. Aí eu não considero uma frase. Agora a terceira, nela índio, outro nova. Olhando, só olhando, sem ler, uma frase, legal, tem algumas palavrinhas, tem pontuação. Não é uma frase, né? Por quê? É um enunciado com palavras da língua portuguesa escritas corretamente. Mas esse enunciado, ele faz sentido? Realmente não faz. Até se eu tentar mudar as palavras de ordem, não vai fazer nenhum sentido, tá? Então, eu não considero isso aqui uma frase. Ok, pessoal? Então, a frase é o quê? O enunciado que faz sentido, podendo ser uma ou várias palavras do modo falado ou escrito. Com isso, a gente vai adentrar sobre elementos de comunicação. A frase, ela faz parte desse ato comunicativo, tá? É um enunciado que faz sentido, esse sentido, ele, faz sentido justamente porque eu estou comunicando alguma coisa. Por isso, é bem importante a gente compreender os elementos que fazem parte da comunicação. Nós temos o emissor, por exemplo, que é a pessoa que produz, que emite a mensagem. Por exemplo, eu estou explicando aqui sobre frases. Eu sou a emissora, porque eu estou falando para vocês. E vocês são quem? Os receptores. O receptor é aquele que está recebendo essa mensagem, recebendo aí essa informação. Nós temos também o quê? A mensagem, claro, a mensagem é o conjunto de informações. Então, eu sou a emissora, vocês são os receptores e eu estou falando o quê? Uma mensagem, eu estou comunicando, estou passando uma informação. Qual a informação que eu estou falando? Sobre os elementos de comunicação.
Nós temos também o canal. O canal é o meio no qual ou pelo qual a mensagem ela é transmitida. Pode ser que não exista um canal propriamente dito, pode ser pessoalmente a conversa, pode ser por e-mail, pode ser um celular, rádio, televisão, jornal, né? Vocês estão assistindo a aula aí pela internet, pelo celular, pela televisão. É o canal, é o lugar onde essa mensagem está sendo dita. O código é o conjunto de signos e sinais utilizados na transmissão da mensagem. O que é o código? Eu estou utilizando a minha língua, né, a língua portuguesa, a língua inglesa. Estou utilizando somente gestos, pode ser, é um ato comunicativo. Estou utilizando cores, às vezes, para representar alguma coisa, ou até mesmo sons, né? Eu digo, tal pessoa, ontem eu vi tal pessoa e ela fez tal barulho, daí eu faço gesto e faço barulho, estou utilizando o som. Então, eu estou passando essa mensagem através de um código. E o contexto é o quê? O que é o contexto? Está na primeira aula de língua portuguesa, texto, contexto. O contexto é a situação comunicativa, o ambiente, né? Onde que aquilo está acontecendo. Tá? Nós estamos o quê? Num contexto escolar, né? Então, vocês estão tendo aí um conteúdo que está no currículo escolar de vocês. Pessoal, as frases, elas têm tipologias. Nós temos alguns tipos de frases que nós vamos estar trabalhando agora, tá? Então, a intenção do discurso, ou seja, daquilo que é dito ou escrito, se expressa pelas frases. Sempre que eu digo uma frase, eu tenho uma intenção com aquilo. Por mais que eu não reflita o tempo todo a minha intenção, mas eu tenho uma intenção falando aquilo. E os sinais de pontuação servem para auxiliar o discurso escrito. A gente utiliza, até vamos ter posteriormente aulas aí sobre pontuação, acentuação, e ali a gente vai ver o quê? Que a pontuação, ela serve justamente para auxiliar na minha escrita. Porque sem pontuação, a pontuação, por exemplo, a vírgula, vai dar um pause, o ponto final também. Então, sem a pontuação, você não tem tempo para respirar, por exemplo. Ok? Nesses sinais, inclusive, é possível perceber a entonação das frases e também os tipos de frases. Então, os tipos de frases são frase exclamativa, interrogativa, imperativa, declarativa e optativa. Prof, mas tudo isso, vocês vão ver que é bem simples. Primeira exclamativa, uma frase ela é exclamativa quando ocorre que o emissor expressa um sentimento ou uma sensação. Olha só. Até que enfim, é uma frase exclamativa. Esse até que enfim, ele está expressando aí o sentimento dele. Provavelmente ele estava meio exausto, esperando alguém, por exemplo, e a pessoa chegou, né? Até que enfim. Ou, né, provavelmente ele estava esperando alguma coisa e aquilo aconteceu. Então, né, mostra um certo alívio. Nossa, eu corri demais. Notem a utilização do ponto de exclamação também nessas frases exclamativas. Esse, nossa, eu corri demais. A pessoa está surpresa por ter corrido tanto. Pode ser também que ela demonstre cansado, né? Eu corri demais, então está um pouco cansado. Está expressando aí o seu sentimento, a sua sensação. E nós temos a frase interrogativa. Prof, frase interrogativa é fácil de identificar. Porque a frase interrogativa é aquela que tem esse ponto aqui. Nem sempre. A gente vai ver que tem frase interrogativa que não tem ponto de interrogação. A frase interrogativa é aquela que compõe uma pergunta, ou seja, o emissor ele precisa ter conhecimento de algo que ele ainda não tem e o receptor que irá passar esse conhecimento. Então, quando eu faço uma pergunta, significa que eu preciso de uma informação. E que essa informação provavelmente o receptor vai ter. Tá? Então, eu vou perguntar, por exemplo, quantos anos você tem? Eu não sei quantos anos você tem. Vocês obviamente sabem a idade de vocês, então vocês vão me responder. E assim eu vou obter esse conhecimento. Temos a frase interrogativa direta e indireta. É aqui que vocês têm que analisar o detalhe. A direta é aquela que utiliza ponto de interrogação. Legal. Tem ponto de interrogação? É a interrogativa direta. Mas nós temos a interrogativa indireta. É aquela que é uma pergunta
e no final tem o ponto, ou ponto final. Prof, mas é possível, se é uma pergunta, não é utilizado o ponto de interrogação? Olha só. Interrogativa direta. Qual o seu endereço? Ponto de interrogação. Ou, o prazo já encerrou? Ponto de interrogação. É interrogativa direta. Agora, se eu transformar a interrogativa direta em indireta, olha o que acontece. Gostaria de saber o seu endereço. Ponto final, tá? Mas eu noto o quê? Que é uma pergunta. Se alguém te fala, eu gostaria de saber o seu endereço, você vai responder. Pode ser que você diga, não vou falar meu endereço, ou que você diga realmente seu endereço. Mas falando isso, já se deduz que é uma pergunta. Agora aqui, eu preciso saber se o prazo já se encerrou. Também é uma pergunta, mas eu não utilizo o ponto de interrogação, tá? Teria que ser o prazo já encerrou ou será que o prazo já encerrou? Direto, indireto, ponto final. Espero que vocês tenham entendido as duas diferenças, tá? Geralmente na interrogativa indireta a gente fala eu gostaria, eu precisaria, por favor, você poderia me passar essa informação, tá? Então, isso é interrogativa indireta. Ponto final, mas é uma pergunta. Aí nós temos a imperativa. Lembra o que é imperador? A gente já trabalhou isso bastante, né? Aquele que está no governo, aquele que está no poder sobre uma determinada, né, uma nação, um país. A imperativa, ela justamente traz essa ideia. A ideia de ordem, tá? Ordem ou até mesmo um conselho. A pontuação pode ser com ponto de exclamação ou ponto final. Então, a imperativa, ela vai trazer aí uma ordem ou um determinado pedido, tá? Então, nessa frase, quantas vezes a mãe diz alguma coisa? Faz tal coisa, pega tal coisa, agora você come isso, agora você lava a louça, por exemplo. São frases imperativas, tá? Desista, uma palavra só, mas provavelmente faz parte do conselho, tá? Do contexto, tá? É um conselho, ó, desista, não vai dar certo, enfim. Outra ideia, outra frase, vá por ali. Estou dando um conselho ou estou dando uma ordem, né? Vá por ali, por aquele caminho. Pegue este acessório para mim. Estou dando uma ordem, né? Estou dando a ordem para a pessoa pegar um acessório para mim, tá? Então, imperativa é aquela que tem ordem. E a gente tem uma outra tipologia que é a declarativa. A declarativa ocorre quando o emissor constata um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Pode ser afirmativa ou negativa. Então, a declarativa é quando vai ser informado ou declarado alguma coisa. Por exemplo, obrigaram o rapaz a sair. É uma frase afirmativa, eu estou constatando algo, eu estou informando alguma coisa, né? Declarando sobre o fato de um grupo de pessoas ter obrigado alguém a sair de um determinado local. Ela não está em casa, é negativa, eu estou informando, né? Alguém foi lá, bateu na porta da casa de alguém e o vizinho disse, ó, ela não está em casa. É negativa, tá? Porque não, né? Consta a palavra não. E está informando aquela pessoa que, né, ela tem que ir para casa porque outra pessoa não está em casa. Algo bem importante, quando a gente fala em negativa, a gente utiliza aí o não, o nunca. Muito importante é você pensar que o negativo, a frase declarativa negativa, não se refere necessariamente a algo ruim, tá? Não é porque, negativa, negatividade é algo ruim. Não exatamente. Por exemplo, aqui, ela não está em casa. Não é que isso é uma coisa negativa, uma coisa ruim. Apenas está trazendo aí a palavrinha não. A optativa são frases que exprimem um desejo, uma vontade de alguma coisa. Trazem consigo, geralmente, aí o ponto de exclamação. Muita sorte na sua vida. A pessoa está exprimindo aí o desejo, ela está desejando muita sorte na vida da outra. Que Deus abençoe vocês. Mesma coisa, né? Exprimindo aí a vontade dela. Espero que dê
tudo certo, né? Exprimindo a vontade que ela tem que dê tudo certo aí em alguma situação com a outra pessoa. Galerinha, então vocês aprenderam esses tipos de frase. Vocês agora, nessas 5 frases, vão estar descobrindo que tipo de frase é. É imperativa, declarativa, optativa, interrogativa, exclamativa? Eu gostaria de saber qual o horário. Espero que tudo melhore. Nossa, que dor! Arrume este quarto agora. Eu não gosto de ficar sozinho em casa. Então analisem essas frases, não precisa escrever essas frases no caderno, mas escrevam apenas ali o tipo da frase. Prof, tô com dúvida, volta na aula ou acessa ali os slides para rever as frases que vocês têm dúvida. Já voltamos com a resposta. Então as respostas são: eu gostaria de saber qual o horário. É uma interrogativa, né? Interrogativa indireta. Porque ela não está perguntando qual o horário, seria direta. Ela está dizendo, eu gostaria de saber o horário, então a outra pessoa vai responder aí o horário. Espero que tudo melhore. Optativa está exprimindo o desejo da pessoa, a vontade da pessoa. Nossa, que dor! Exclamativa, está mostrando aí o sentimento, a emoção da pessoa, né? O sentimento de dor. Arrume este quarto agora. Quantas vezes a mãe às vezes não fala para aquele filho que não tem o quarto muito organizado, né? Então essa frase é o quê? Imperativa, alguém está dando uma ordem. Eu não gosto de ficar sozinha em casa. Declarativa. Também está informando aí alguma coisa. No caso, né, o desgosto da pessoa em ficar sozinha em casa. Galerinha, vocês terminaram essa lição, espero que o conteúdo tenha ficado claro, compreenderam aí os tipos de frases, os elementos da comunicação aí imprescindíveis para a formação de vocês. Não se esqueçam agora de estar realizando as atividades propostas. Até a próxima e bons estudos!